Ali estava Zefinha na lanchonete, 80 quilos mais magra, radiante que nem sol da manhã, quando Dolores entrou tremendo feito vara verde. A sogra que tanto humilhou ela, agora chorava feito criança. Zefinha, menina, eu vim pedir perdão. Destruí tua vida, destruí meu próprio filho por causa do meu egoísmo. E sabe o que nossa guerreira respondeu? Com aquela voz firme que ninguém conhecia. Eu te perdoo, Dona Dolores, de todo o coração. Mas aí aconteceu algo que ninguém esperava. Ricardo apareceu na porta com um buquê nas mãos e disse as palavras que iam mudar tudo de novo. Zefinha, casa comigo outra vez. Eita, que reviravolta! Oxente, deixe eu contar para vocês um caso que aconteceu numa cidadezinha perdida no meio do sertão, onde o sol queima até os pensamentos e a poeira da estrada cobre tudo que nem manta velha. Era numa dessas tardes de calor de rachar que nossa história se desenrolou, viu? Ali na casa de Taipa, com as paredes grossas que nem conseguiam esconder os gritos, Zefinha estava encolhidinha no canto da cozinha, vestindo aquela blusa vermelha que já tinha visto dias melhores. A coitada estava com as mãos no rosto, chorando baixinho, enquanto o coração dela batia descompassado feito tambor em festa de São João. Tu é uma vergonha para essa família, menina! Gritava Dolores à sogra, apontando aquele dedo acusador que parecia uma navalha cortando o ar. Olha o tamanho que tu ficou. Que homem ia querer uma mulher desse jeito na cama dele? Eita, que palavras cruéis! A velha Dolores era dessas criaturas que o sofrimento tinha tornado amarga, feito jiló sem sal. Viúva há 5 anos, ela guardava uma dor no peito que transformava em veneno tudo que saía da boca dela. Zefinha, coitadinha, só conseguia chorar. Chorar e se encolher mais ainda, como se quisesse sumir dentro da própria pele. Desde que casou com Ricardo e veio morar naquela casa, a vida dela tinha virado um inferno de humilhações diárias. Mãe, pare com isso, disse Ricardo da porta da cozinha, mas a voz dele saía fraca, sem firmeza. O homem estava ali parado, de camisa amarela, vendo a própria mulher sendo destruída aos pouquinhos e não fazia nada de verdade para defender ela. Pare o quê, meu filho? Dolores se virou para ele com os olhos faiscando. Tu casou com essa aí achando que ia dar certo? Olha só o estado dela. Gorda que nem porca no chiqueiro, não sabe nem se vestir direito. As palavras da sogra caíam em cima de Zefinha que nem pedrada. Cada insulto era uma ferida nova que se abria no peito dela. E o pior de tudo era ver Ricardo ali, parado, sem coragem de enfrentar a mãe por ela. Eu tento, Dona Dolores. Zefinha sussurrou entre as lágrimas. Eu faço tudo o que a senhora pede. Cuido da casa, da comida. Cuida nada, menina. Tu come mais do que faz. Desde que chegou aqui só trouxe vergonha para nós. Meu Ricardo merecia coisa melhor, uma mulher de verdade. Agora preste atenção no que vou lhe dizer. Naquele momento, alguma coisa morreu dentro do peito de Zefinha. Não era só o orgulho, não. Era a esperança. A esperança de que um dia ela ia ser aceita naquela casa, de que ia conseguir conquistar o carinho da sogra, de que o marido ia defendê-la. Dolores, chega, Ricardo disse mais uma vez, mas sem força nenhuma. Era como se ele tivesse medo da própria mãe. Chega nada. Eu que criei você sozinha depois que seu pai morreu, e agora você vem com essa história. Eu sei o que é melhor para você, meu filho. Zefinha levantou os olhos inchados de tanto chorar e olhou para o marido. Era um olhar de súplica, de desespero, pedindo para ele tomar uma atitude, para ele mostrar que ela tinha algum valor ali naquela casa. Mas Ricardo baixou a cabeça e saiu da cozinha sem dizer mais nada. E foi nesse momento que Zefinha entendeu que estava sozinha no mundo. Completamente sozinha, casada, mas abandonada, com teto, mas sem lar, com marido, mas sem proteção. A partir daquele dia, ela começou a comer, comer para esquecer, comer para preencher o vazio que ia crescendo dentro dela, e quanto mais comia, mais a sogra implicava, e quanto mais a sogra implicava, mais ela comia. Era um círculo de sofrimento que parecia não ter fim. Vai, Zefinha, vai chorar no seu canto, disse Dolores com desprezo. Mas lembra de uma coisa, enquanto eu estiver viva, tu nunca vai ter paz nesta casa. E lá se foi Zefinha, arrastando os pés pelo chão de terra batida, carregando nas costas um peso que não era só do corpo, era da alma destroçada. Mas quem diria que essa mulher quebrantada ia descobrir uma força dentro de si que nem ela mesma sabia que existia?
Antes de continuar essa história emocionante, coloque aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vai ser um prazer dar um coraçãozinho no seu comentário. Agora vamos continuar essa história emocionante. Eita, mas deixa eu voltar um pouquinho no tempo para vocês entenderem como essa história toda começou, porque senão fica parecendo que Zefinha sempre foi assim, sofrendo calada. Não, minha gente. Teve um tempo que ela ainda tinha esperança no coração. Era 1 ano e meio atrás, numa tarde de sol escaldante, que o destino bateu na porta da fazenda onde Zefinha trabalhava para o padrasto. A menina estava ali no terreiro, cuidando das galinhas, quando uma caminhonete branca parou levantando poeira. E de dentro saiu ele, Ricardo Mendes, alto, bonito, com aquele jeito de homem da cidade que fazia qualquer mulher se derreter. "Bom dia", disse ele, tirando o chapéu e revelando uns olhos que pareciam mel derretido. "Vim falar com o dono sobre uns gados." Zefinha, coitadinha, ficou sem fala. Nunca tinha visto homem tão elegante assim de perto. Mas logo baixou a cabeça, envergonhada do próprio jeito simples, da roupa remendada, das mãos calejadas de tanto trabalho. Mas Ricardo, oxente, ficou fascinado com ela. Via a força daquela mulher carregando o saco de ração, cuidando dos bichos com tanto carinho, e alguma coisa mexeu no peito dele. Durante toda a tarde, enquanto negociava com o padrasto, os olhos dele sempre voltavam para Zefinha. "Quem é aquela moça ali?" perguntou ele para o padrasto. "Ah, é a Zefinha. Trabalha-me aqui desde pequena. Boa pra lida, mas meio esquecida pelo mundo, coitada. Ninguém nunca se interessou por ela, não." Ricardo ficou pensativo. Tinha alguma coisa naquela mulher que ele não conseguia tirar da cabeça. Uma mistura de força e fragilidade que tocava fundo na alma dele. Nas semanas que se seguiram, ele arrumava desculpa para voltar à fazenda. Sempre com algum negócio, sempre com alguma conversa para puxar. E Zefinha, meu Deus, começou a viver só para aqueles momentos. "Zefinha", ele disse num desses dias, "você já pensou em ter uma vida diferente? Sair daqui, conhecer outros lugares?" "Eu? Mas quem ia querer uma mulher como eu, seu Ricardo? Eu não sei nem ler direito." "Eu quero", ele disse, firme como rocha. "Eu te ensino a ler. Te ensino tudo o que você quiser aprender." O coração de Zefinha disparou feito passarinho solto da gaiola. Seria possível que um homem como aquele tivesse se interessado por ela? O namoro começou escondido. Ricardo buscava ela aos domingos, levava para a cidade, mostrava um mundo que ela nem sabia que existia. Pela primeira vez na vida, Zefinha se sentiu especial, se sentiu amada. "Casa comigo, Zefinha", ele pediu numa dessas tardes, debaixo do pé de juazeiro. "Eu quero cuidar de você, quero te fazer feliz." Ela chorou. Chorou de alegria, de gratidão, de não acreditar que aquilo estava acontecendo com ela. "Mas sua família, Ricardo, eles vão aceitar uma mulher como eu? Minha mãe vai te adorar quando conhecer você de verdade." Ele mentiu, já sabendo que não era bem assim. "E se não adorar, problema dela. Eu te amo, Zefinha, é você que eu quero do meu lado." O casamento foi simples, só no cartório, com 2 testemunhas e muita esperança no coração de Zefinha. Ela usou um vestido branco emprestado da vizinha e se sentiu a mulher mais bonita do mundo quando Ricardo disse sim diante do juiz. Mas aí, minha gente, é que a coisa começou a complicar. "Você vai morar com a gente na casa da minha mãe", Ricardo disse no caminho para a casa nova. "É temporário, só até eu conseguir comprar nossa casa própria." Zefinha concordou. Claro que concordou. Estava tão feliz que toparia qualquer coisa. Mas quando chegaram naquela casa de taipa e ela viu Dolores parada na porta com uma cara que azedaria leite fresco, o coração dela gelou. "Então essa é a tal da Zefinha", disse Dolores, olhando ela de cima a baixo como se fosse bicho estranho. É mais nova do que eu imaginava." "Boa tarde, dona Dolores", Zefinha disse, tentando ser educada. "A senhora tem uma casa muito bonita." "Tenho mesmo, e pretendo manter assim, bonita e organizada. Espero que você entenda as regras daqui." Desde o primeiro dia, Dolores deixou claro que Zefinha não era bem-vinda. Criticava a comida que ela fazia, o jeito que ela arrumava a casa, até o modo como ela respirava parecia incomodar a sogra. "Meu filho merecia coisa melhor", ela sussurrava quando achava que ninguém estava ouvindo. "Uma mulher educada, de família boa. Não sei o que deu nele para se meter com essa aí. E Ricardo?" Ricardo foi mudando aos pouquinhos. No começo ainda defendia Zefinha, mas a mãe foi trabalhando na cabeça dele, foi mostrando os defeitos da esposa,
Foi plantando dúvidas. Ela não sabe nem se comportar em público, meu filho. Você viu como ela ficou perdida quando fomos na cidade? Ela não tem classe para ser sua esposa. Mãe, deixa ela se acostumar. Se acostumar? Ricardo, você é um homem de negócios, precisa de uma mulher que te ajude a crescer, não que te puxe para baixo. E assim, devagarzinho, o amor que parecia tão forte foi sendo corroído. Ricardo começou a ver Zefinha com outros olhos. Começou a reparar nas coisas que a mãe apontava. Começou a se envergonhar da própria escolha. Zefinha percebia tudo. Via o marido ficando mais distante. Via os olhares de desaprovação. Via que o sonho dela estava virando pesadelo. E para compensar a dor, começou a comer. Comer e comer, buscando na comida o carinho que não recebia mais. Em 6 meses de casada, ela já tinha engordado 30 quilos. E quanto mais gorda ficava, mais dolores implicava. E quanto mais dolores implicava, mais Ricardo se afastava. Era um círculo vicioso que parecia não ter fim. Você era tão mais bonita quando eu te conheci. Ricardo disse uma noite, com uma crueldade que ele nem percebia. O que aconteceu com você, Zefinha? Ela não respondeu. Como ia explicar que o que aconteceu foi que o amor dele tinha morrido? Como ia dizer que ela comia para não sentir o coração sendo despedaçado todo dia? E foi assim que chegamos àquela tarde terrível que vocês viram, com Zefinha chorando na cozinha, enquanto a sogra a destroçava com palavras e o marido não movia uma palha para defendê-la. Mas prestem atenção, essa mulher quebrantada ainda não sabia que dentro dela existia uma força que nem ela mesma conhecia. Agora veja só como a vida pode ser cruel, minha gente. Depois daquela tarde terrível na cozinha, Zefinha se trancou no quartinho que dividia com Ricardo e chorou até não ter mais lágrima para derramar. Era um choro silencioso, daqueles que dói no peito e parece que vai rasgar a alma da gente. O quarto era pequeno, com uma cama de ferro velha que rangia a cada movimento, um guarda-roupa de madeira carcomida e uma janelinha que dava para o quintal, onde as galinhas ciscavam. Zefinha ficou ali sentada na beirada da cama, olhando para as próprias mãos inchadas, se perguntando como tinha chegado naquele ponto. Meu Deus! Ela sussurrou, erguendo os olhos para o teto rachado. O que foi que eu fiz de errado? Por que o Senhor permite que eu sofra tanto assim? Era assim que ela orava, quando a dor apertava demais. Simples, direto, como aprendeu com a mãe antes dela morrer. Não sabia palavras bonitas nem versículos decorados, mas sabia que lá em cima alguém ouvia o gemido do coração dela. Do lado de fora, ela ouvia a voz de Dolores falando com Ricardo na sala. A sogra não se cansava de falar mal dela. E o pior é que Ricardo cada vez concordava mais. Meu filho, você precisa abrir os olhos, dizia Dolores com aquela voz manhosa que usava só com ele. Olha o estado que essa mulher chegou. Quando vocês casaram, ela já era gordinha, mas agora, meu Deus do céu, parece um barril com pernas. Mãe, a senhora exagera, exagero nada. E ainda por cima ela não consegue nem ter um filho. Já faz mais de 1 ano de casados e nada. Será que não é castigo? Uma mulher que não consegue dar neto para a sogra. Essas palavras entraram no peito de Zefinha como punhal afiado. Era verdade. Ela não conseguia engravidar. E isso era mais uma fonte de sofrimento. Todo mês esperava, todo mês se frustrava, e Dolores não perdia a chance de esfregar isso na cara dela. A filha do seu Antônio, aquela Lucinha, tá grávida de novo, continuou Dolores. Já é o 3º filho. Essa sim é mulher de verdade, e olha que é mais nova que a sua Zefinha. Ricardo não respondeu, mas Zefinha sabia que as palavras da mãe ficavam ecoando na cabeça dele. Sabia porque via o jeito que ele olhava para ela ultimamente, como se ela fosse um peso que ele carregava. A porta do quarto se abriu devagar, e Ricardo entrou. Tinha o rosto cansado, os cabelos despenteados, e aquele olhar que já não brilhava mais quando olhava para ela. Zefinha, ele disse, se sentando na beirada da cama, mais longe dela. A gente precisa conversar. O coração dela disparou. Quando o homem diz que precisa conversar desse jeito, nunca é coisa boa. Conversar sobre o quê, Ricardo? Ele suspirou fundo, passando as mãos pelo rosto. Sobre nós. Sobre como as coisas estão difíceis. Difíceis como? Ah, Zefinha, você sabe como. Você mudou muito depois que a gente casou. Não é só o peso, não. É tudo. Você ficou fechada, triste o tempo todo. Não conversa mais comigo como antes. Eu mudei? A voz dela saiu estrangulada. Ricardo,
Você que mudou, você que parou de me defender, que deixa sua mãe me humilhar todo dia. Minha mãe só quer o melhor para nós. O melhor para nós, ou o melhor para você se livrar de mim. Ricardo ficou quieto por um tempo longo, e esse silêncio foi mais doloroso que qualquer grito. Quando ele finalmente falou, as palavras saíram baixas, mas cada uma doeu como chicotada. Às vezes eu me pergunto se a gente não se casou cedo demais, se eu não me deixei levar pela emoção. Zefinha se levantou da cama como se tivesse levado um tapa. Era só emoção o que você sentia por mim? Não era não, Zefinha. Eu te amava. Eu ainda... É complicado. Complicado? O que é complicado, Ricardo? Me responde. Você ainda me ama ou não? Ele baixou a cabeça, e esse gesto disse tudo o que ela precisava saber. O silêncio dele foi a resposta mais clara que poderia ter dado. Entendi. Ela sussurrou, se sentindo mais vazia que cacimba seca. Então é isso. Sua mãe conseguiu o que queria. Não é culpa da minha mãe, Zefinha. É que as coisas mudaram. Você mudou, eu mudei. Eu mudei porque vocês me mudaram. Eu era feliz quando cheguei aqui. Eu acreditava que podia ser amada. E você é amada. Mentira! Ela gritou e logo baixou a voz com medo que Dolores ouvisse. Mentira, Ricardo. Você não me ama mais, admite logo de uma vez. Ricardo se levantou, passou a mão pelos cabelos e foi até a janela. Ficou ali parado, olhando para o quintal, enquanto Zefinha esperava uma resposta que ele não conseguia dar. Eu vou dormir na sala hoje. Foi tudo que ele disse antes de sair do quarto. E Zefinha ficou ali, sozinha, sentindo o mundo desabar em cima dela. Naquela noite, ela não dormiu. Ficou olhando para o teto, ouvindo os barulhos da casa que deveria ser seu lar, mas tinha virado sua prisão. Pela manhã, acordou com o cheiro de café que Dolores já estava fazendo. Se levantou, arrumou a cama, vestiu a mesma roupa do dia anterior e foi para a cozinha encarar mais um dia de humilhação. Bom dia, ela disse baixinho. Dolores nem respondeu. Só fez aquela cara de nojo que já tinha virado costume e continuou mexendo o café no fogão a lenha. Ricardo já saiu? Zefinha perguntou. Saiu e disse que não volta para almoço. Tem reunião importante na cidade. Claro que tinha. Ultimamente, Ricardo sempre tinha alguma coisa importante que o mantinha longe de casa, longe dela. Zefinha pegou uma xícara e serviu café para si mesma. O líquido estava amargo, mas não mais amargo que a vida dela tinha ficado. Você vai ficar aí parada tomando café o dia todo ou vai se mexer para fazer alguma coisa útil? Dolores perguntou com desprezo. Vou fazer o que a senhora mandar, dona Dolores. Então vai lavar as roupas. E dessa vez lava direito. Da última vez ficou tudo mal lavado. Zefinha sabia que não era verdade. Ela lavava as roupas com cuidado, esfregava até as mãos ficarem em carne viva. Mas Dolores sempre arrumava alguma coisa para reclamar. Passou o dia inteiro no tanque, esfregando, torcendo, estendendo, e quanto mais trabalhava, mais pensava na conversa da noite anterior. Será que o casamento dela tinha mesmo chegado ao fim? Será que Ricardo ia pedir separação? A comida que antes era seu refúgio, agora tinha perdido o gosto. Mas ela continuava comendo sem fome, comendo para preencher o vazio que crescia dentro dela como buraco sem fundo. E assim foram passando os dias, cada um mais difícil que o anterior, com Zefinha se afundando cada vez mais num poço de tristeza que parecia não ter fim. Mas o que ela não sabia é que às vezes é preciso chegar no fundo do poço para encontrar força para subir. Agora prestem atenção no que vou contar, porque foi nessa época que apareceu na vida de Zefinha uma mulher que ia mudar tudo. Era uma tarde de terça-feira, dessas que o calor parece que vai derreter até as pedras, quando bateram na porta da casa de Taipa. Zefinha estava na cozinha preparando o almoço com os olhos ainda inchados de tanto chorar. Fazia 3 dias que Ricardo dormia na sala, 3 dias que ele mal olhava na cara dela, 3 dias que ela se sentia mais morta que viva. Quem será? Resmungou Dolores largando o crochê e indo abrir a porta com aquela cara azeda de sempre. Boa tarde, comadre, disse uma voz alegre do lado de fora. É a Francisca. Vim fazer uma visitinha. Francisca. Zefinha conhecia ela de vista. Era uma mulher de uns 50 anos, viúva, que morava sozinha numa casinha do outro lado da rua. Sempre que cruzavam na feira ou na padaria, ela cumprimentava Zefinha com carinho, diferente de todo mundo que fingia não ver. Ô Francisca,
disse Dolores, forçando um sorriso falso. Entre, que surpresa! Tava passando aqui na frente e pensei, deixe eu dar um alô na comadre Dolores e conhecer melhor essa nora que ela tem. Zefinha se encolheu na cozinha. Será que Francisca também vinha para criticar? Para falar mal dela, como todo mundo fazia? Zefinha! Gritou Dolores. Vem cá que tem visita! Com o coração apertado, Zefinha enxugou as mãos no avental e foi para a sala. Francisca estava sentada no sofá velho, mas tinha um sorriso no rosto que parecia sincero. Oi, menina, disse Francisca, se levantando para abraçar Zefinha. Que alegria te conhecer melhor. Sempre vejo você por aí, mas nunca tivemos chance de conversar direito. O abraço de Francisca era quente, apertado, daqueles que a gente sente que vem do coração mesmo. Fazia tanto tempo que ninguém abraçava Zefinha com carinho que ela quase desabou ali mesmo. Oi, dona Francisca. Ela conseguiu sussurrar. Que dona nada, menina. Me chama de comadre Francisca, ou só Francisca mesmo. A gente é quase da mesma idade. As três se sentaram, e Francisca começou a conversar sobre tudo um pouco. O tempo seco, a feira da cidade, os vizinhos. Mas Zefinha percebia que ela olhava para ela com atenção, como se quisesse entender alguma coisa. E aí, Zefinha, como você está se adaptando aqui na nossa rua? Deve ser diferente, né, morar na cidade depois da roça? Tá sendo bom. Zefinha mentiu, baixando os olhos. Bom coisa nenhuma, disse Dolores de repente. Essa menina não se acostuma com nada. Eu faço de tudo para ensinar ela, mas parece que não aprende mesmo. Francisca franziu a testa. Como assim, comadre? Ah, Francisca, você não sabe o trabalho que eu tenho com essa aí. Ricardo casou sem pensar direito, trouxe ela aqui para casa sem nem me consultar. E agora olha só o resultado. Zefinha sentiu as bochechas queimando de vergonha. Lá vinha Dolores de novo, falando mal dela na frente de gente estranha. A menina não sabe nem cozinhar direito. Outro dia fez um arroz que ficou empapado e um frango que estava duro que nem sola de sapato. E não me fale da limpeza. Tenho que passar atrás dela o tempo todo. Comadre Dolores, disse Francisca, e alguma coisa mudou no tom da voz dela. A senhora não acha que está sendo um pouco dura demais com a menina? Dura? Eu? Francisca, eu que criei meu filho sozinha depois que meu marido morreu. Sei o que é melhor para ele. E essa aí não é mulher para Ricardo, não. Zefinha estava com os olhos cheios de lágrima, tentando se controlar para não desabar ali na frente de todo mundo. Com licença, ela sussurrou se levantando. Vou ver a comida no fogo. E saiu correndo para a cozinha, onde se encostou na pia e começou a chorar baixinho, tentando abafar o som para que as duas não ouvissem. Mas Francisca tinha ouvido. Dali a pouco ela apareceu na cozinha, fechou a porta devagar e chegou perto de Zefinha. Menina, ela disse baixinho, me olha aqui. Zefinha levantou os olhos vermelhos de chorar, esperando mais uma pessoa para falar mal dela. Há quanto tempo você chora assim todo dia? A pergunta pegou Zefinha de surpresa. Eu não mente pra mim, menina. Eu já fui casada também. Já passei por coisa que você nem imagina. Sei reconhecer quando uma mulher tá sofrendo. E alguma coisa naquele tom de voz, naquele jeito carinhoso fez Zefinha desabar. Começou a chorar de verdade, um choro desesperado que ela vinha segurando há meses. Todo dia, ela confessou entre soluços. Todo dia, ela me humilha. Todo dia, ela fala que eu não presto, que Ricardo merecia coisa melhor. E ele? Ele te defende? Zefinha balançou a cabeça negando. Ele mudou. Não me ama mais. Disse que as coisas mudaram, que talvez a gente casou cedo demais. Francisca suspirou fundo e puxou uma cadeira para sentar perto de Zefinha. Menina, deixa eu te contar uma coisa que aprendi na vida. Sogra que não quer aceitar nora faz de tudo para destruir o casamento do filho. E filho homem que não tem peito para enfrentar a mãe acaba perdendo a mulher que ama. Mas ele não me ama mais mesmo. Bobagem. Eu vejo o jeito que ele olha para você quando vocês passam na rua. O problema é que a mãe dele tá trabalhando na cabeça dele dia e noite, enchendo de veneno, fazendo ele ver defeito onde não tem. Zefinha parou de chorar e olhou para Francisca. A senhora acha? Eu tenho certeza. E sabe o que você precisa fazer? Precisa parar de se deixar humilhar. Precisa mostrar para essa mulher que você tem valor, que você é digna do amor do seu marido. Mas como? Eu não sei fazer nada direito. Quem disse que você não sabe? Você cuidava da fazenda inteira antes de casar.
Você é trabalhadora, honesta, tem coração bom. O problema é que você deixou essa mulher te convencer de que você não vale nada. Francisca pegou as mãos de Zefinha entre as suas. Escuta bem o que eu vou te dizer. Você precisa se levantar. Precisa mostrar para eles quem você realmente é. E se for preciso, precisa estar preparada para lutar pelo seu casamento. Lutar como? Mudando. Se transformando na mulher que você quer ser, não na mulher que eles querem que você seja. Você entende? Naquele momento, alguma coisa começou a se mexer dentro do peito de Zefinha. Era pequeno ainda, fraquinho como chama de vela no vento, mas era alguma coisa que ela não sentia há muito tempo. Era esperança. Comadre Francisca, ela sussurrou. A senhora me ajudaria? Claro que sim, menina. Mulher tem que ajudar mulher. E você merece ser feliz, merece ser amada do jeito que é. Do lado de fora, elas ouviram Dolores chamando. Francisca, onde você se meteu? Já vou! Gritou Francisca. Depois, olhou para Zefinha e disse baixinho. Amanhã, quando ela sair, você vem na minha casa. Vamos conversar melhor. E quando Francisca saiu da cozinha, Zefinha ficou ali parada, sentindo pela primeira vez em meses que talvez, só talvez, ainda houvesse jeito de mudar sua vida. Mas ela não fazia ideia de que essa mudança ia ser mais difícil e dolorosa do que imaginava. Oxente, no dia seguinte, Zefinha acordou com uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez em meses, ela tinha dormido sem chorar até pegar no sono. As palavras da comadre Francisca ficaram ecoando na cabeça dela a noite toda. Você precisa se levantar, precisa mostrar para eles quem você realmente é. Era uma quinta-feira de manhã e Dolores tinha saído cedo para a casa da irmã, como fazia toda quinta. Ricardo já tinha ido trabalhar, deixando a casa numa quietude que Zefinha não sabia se era boa ou ruim. Pelo menos não tinha ninguém para humilhar ela. Depois de arrumar a casa rapidinho, ela juntou coragem e atravessou a rua para a casa da comadre Francisca. Era uma casinha simples, mas que tinha um jardim na frente todo florido, com rosas vermelhas e manjericão que perfumava a entrada. Zefinha, menina, entre, entre, disse Francisca, abrindo a porta com um sorriso largo. Tava te esperando. Vem, senta aqui na varanda que tá mais fresquinho. A varanda da casa de Francisca era aconchegante, com duas cadeiras de balanço velhas, mas confortáveis, e uma mesinha de centro onde ela servia um café quentinho com bolo de milho. Agora me conta tudo direitinho, disse Francisca, se acomodando na cadeira. Desde quando começou essa situação aí em casa? E Zefinha contou. Contou desde o dia que chegou na casa de Dolores, das primeiras críticas, das humilhações que foram aumentando, do jeito que Ricardo foi se afastando. Falou de cada lágrima derramada, de cada noite que dormiu sozinha, de como tinha engordado tentando preencher o vazio do coração. Francisca ouvia tudo em silêncio, balançando a cabeça e fazendo uns ruídos de quem entendia bem do assunto. Menina, ela disse quando Zefinha terminou de falar, deixe eu te contar uma história que vai te ajudar a entender melhor essa situação. Zefinha se ajeitou na cadeira, curiosa. Dolores nem sempre foi essa mulher amarga que você conhece. Quando ela era nova, era uma das moças mais alegres da cidade. Casou com o seu Manoel, que era homem bom, trabalhador, e eles foram felizes durante uns 15 anos. E o que aconteceu? O que aconteceu foi uma tragédia que mudou ela para sempre. Dolores teve uma filha antes do Ricardo nascer, uma menina linda chamada Rosa, que era a alegria da vida dela. Zefinha sentiu um arrepio. Nunca ninguém tinha falado de uma irmã do Ricardo. Rosa tinha uns 8 anos quando aconteceu. Era época de festa junina e a menina estava brincando com outras crianças em volta da fogueira. O vestidinho dela pegou fogo e... Bem, menina, foi uma coisa terrível. A criança não resistiu. Meu Deus do céu! Zefinha sussurrou, levando a mão ao peito. Dolores quase enlouqueceu de dor. Ficou meses sem falar com ninguém, sem sair de casa, sem comer direito. Quando Ricardo nasceu, 2 anos depois, ela grudou nele de um jeito que não era normal. Ele virou não só o filho, mas a substituição da filha que ela perdeu. Agora muita coisa começava a fazer sentido na cabeça de Zefinha. E quando o marido dela morreu, há uns 6 anos atrás, piorou ainda mais. Ricardo virou o único motivo para ela viver. Por isso ela não consegue aceitar que ele case, que tenha uma vida própria. Mas por que ela me odeia tanto? Porque você representa a maior ameaça que ela já enfrentou.
a possibilidade de perder o filho também. Na cabeça doente dela, se Ricardo te ama, ele vai te amar mais que ela. E ela não suporta essa ideia. Francisca serviu mais café e continuou. Dolores está tentando destruir seu casamento porque acredita que, se você sair de cena, ela vai ter o filho só para ela de novo. É uma coisa meio doentia, mas é assim que funciona o coração de uma mãe que perdeu uma filha. Zefinha ficou quieta por um tempo, processando tudo aquilo. Por um lado, sentia uma pena danada de Dolores. Por outro, estava revoltada com todo o sofrimento que tinha passado por causa dos traumas da sogra. E Ricardo sabe disso tudo? Sabe da história da irmã, claro, mas não entende como isso afeta o comportamento da mãe em relação a você. Homem, às vezes, é meio cego para essas coisas mais profundas. Então, o que eu faço, comadre Francisca? Como é que eu luto contra uma dor tão grande assim? Francisca se inclinou para frente e pegou as mãos de Zefinha. Escuta bem, menina. Você não vai conseguir curar a dor de Dolores. Isso só Deus pode fazer se ela deixar. Mas você pode se proteger e lutar pelo seu casamento. Como? Primeiro, você precisa parar de aceitar as humilhações. Toda vez que ela falar mal de você, você responde com firmeza, mas sem desrespeito. Mostra que você tem dignidade. Mas eu tenho medo. Medo do quê? Do que ela pode fazer. Menina, ela já está fazendo o pior que pode. Já está destruindo seu casamento, sua autoestima, sua saúde. O que é que você tem a perder? Francisca tinha razão. Zefinha já estava no fundo do poço mesmo. Segundo, você precisa reconquistar seu marido. E para isso, precisa se reconquistar primeiro. Como assim? Você precisa voltar a se cuidar, a se valorizar. Precisa emagrecer, não por eles, mas por você. Precisa se vestir bonita, pentear o cabelo, cuidar da pele. Quando uma mulher se sente bonita, ela fica bonita de verdade. Zefinha baixou os olhos. Mas eu não sei nem por onde começar. Eu te ensino. Vou te ajudar com tudo. Dieta, exercício, roupa, cabelo. Vamos fazer de você uma mulher nova. E se não der certo? E se Ricardo já decidiu mesmo que não me ama mais? Aí, menina, você pelo menos vai saber que tentou. E vai ter se tornado uma mulher melhor no processo. Ganhando ou perdendo, você sai vitoriosa. Naquele momento, Zefinha sentiu alguma coisa se mexer dentro dela. Era diferente da esperança que tinha sentido no dia anterior. Era mais forte, mais decidido. Era coragem. Comadre Francisca, ela disse, a voz mais firme que tinha estado em meses. Eu quero tentar. Então vamos começar hoje mesmo. Mas tem uma coisa que você precisa entender. Vai ser difícil. Dolores vai perceber que você está mudando e vai atacar com mais força ainda. Ricardo pode estranhar no começo. Você vai ter momentos que vai querer desistir. E se eu desistir? Aí você volta aqui, toma um café comigo, chora o que tiver que chorar e recomeça no dia seguinte, até conseguir. Francisca se levantou e foi buscar uma caderneta velha na cozinha. Olha aqui, disse voltando. Vou anotar tudo que a gente vai fazer. Primeira coisa, exercício. Todo dia de manhã cedo você vai caminhar comigo. Segunda coisa, comida. Vou te ensinar a comer direito, sem passar fome, mas perdendo peso. Terceira coisa, autoestima. Vamos cuidar do seu visual, da sua postura, do seu jeito de falar. Zefinha ouvia tudo com o coração batendo forte. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que talvez houvesse uma saída. Mas tem uma coisa mais importante que tudo isso, disse Francisca, olhando bem nos olhos dela. O quê? Você precisa parar de se ver como vítima. Você não é coitadinha. Você é uma mulher forte, trabalhadora, que só perdeu o rumo por um tempo. Chegou a hora de retomar o controle da sua vida. Quando Zefinha voltou para casa naquela tarde, Dolores já tinha chegado e estava na cozinha preparando o jantar. Onde você se meteu? Perguntou a sogra desconfiada. Fui na casa da comadre Francisca, Zefinha respondeu. E pela primeira vez não baixou a cabeça. Para quê? Para conversar. Mulher precisa de amigas para conversar. Dolores a olhou de um jeito estranho, como se tivesse percebido alguma coisa diferente, mas não disse nada. Naquela noite, quando Ricardo chegou do trabalho, Zefinha estava na mesa, comendo uma porção pequena de comida, mastigando devagar. Não era o banquete de sempre que ela devorava ansiosamente. Você tá bem? Ele perguntou meio surpreso. Tô sim, ela respondeu, olhando nos olhos dele. Por que pergunta? Não sei, você parece diferente. E ela estava mesmo.
porque pela primeira vez em meses, Zefinha tinha dormido com esperança e acordado com um plano. Mas o que ela não sabia é que a guerra estava só começando. Agora veja só como o demônio não dorme quando vê que a gente está tentando melhorar de vida. Fazia uma semana que Zefinha tinha começado a caminhada matinal com a comadre Francisca. Uma semana que estava comendo direitinho sem se empanturrar. Uma semana que tinha um brilhinho diferente nos olhos. E Dolores Oxente estava que nem gato no telhado quente, desconfiada de tudo. Era uma segunda-feira de manhã quando a tempestade desabou. Zefinha tinha voltado da caminhada com as bochechas rosadas e o cabelo preso num rabo de cavalo que Francisca tinha ensinado ela a fazer. Estava se sentindo bem, respirando melhor e até a roupa estava um pouquinho mais folgada. "De onde você vem toda suada assim?" perguntou Dolores, mal ela botou o pé dentro de casa. "Fui caminhar com a comadre Francisca", respondeu Zefinha, indo direto para o banheiro tomar banho. "Caminhar para quê?" "Para fazer exercício, dona Dolores. Faz bem para a saúde." Dolores ficou parada ali no meio da sala, com uma cara que azedaria até mel de abelha. Alguma coisa naquele jeito novo da nora não estava agradando ela nem um pouquinho. Quando Zefinha saiu do banho, arrumada e cheirosa, encontrou a sogra na cozinha mexendo o café com uma força que parecia que ia quebrar a colher. "Senta aí que eu quero conversar com você", disse Dolores, apontando para a cadeira da mesa. O coração de Zefinha deu uma acelerada, mas ela se sentou tentando manter a calma que a comadre Francisca tinha ensinado. "Que história é essa de ficar andando pela rua de manhã cedo? Que vão dizer os vizinhos? Vão dizer que eu tô cuidando da minha saúde, dona Dolores." "Saúde? Você quer saber de saúde mesmo? Então para de comer que nem uma condenada, para de engordar que nem porco no chiqueiro." As palavras saíram com tanta raiva que Zefinha sentiu como se tivesse levado um tapa. Mas dessa vez, em vez de abaixar a cabeça e chorar, ela respirou fundo e respondeu: "É exatamente isso que eu tô fazendo, dona Dolores. Tô tentando emagrecer." "Tentando? Ha! Você acha que eu sou boba? Já vi você beliscando comida na cozinha quando pensa que ninguém tá vendo." "Isso não é verdade", Zefinha disse firme. "Como não é verdade? Você acha que eu sou cega?" Agora preste atenção. Foi nesse momento que alguma coisa quebrou dentro de Zefinha. Não de tristeza como das outras vezes, mas de revolta, de cansaço de ser humilhada sem motivo. "Dona Dolores", ela disse, se levantando da cadeira, "eu respeito a senhora como mãe do meu marido, mas não vou mais aceitar ser maltratada sem razão." Os olhos de Dolores se arregalaram. Nunca Zefinha tinha falado desse jeito com ela. "Maltratada? Quem tá maltratando você? Eu que cuido dessa casa, que ponho comida na mesa, que... A senhora que fala todo dia que eu não presto, que eu sou gorda, que eu não sei fazer nada direito, isso é maltratar, sim." "Eu falo porque é verdade", Dolores gritou, batendo a mão na mesa. "Você destruiu a vida do meu filho. Ele era feliz antes de você aparecer." "Era feliz? Ou era só dependente da senhora?" A pergunta saiu antes que Zefinha pudesse se controlar, e pelo jeito que Dolores ficou pálida, ela tinha acertado na mosca. "Como é que você teve coragem de dizer uma coisa dessas para mim?" "Porque é verdade, dona Dolores. A senhora não quer que Ricardo seja feliz comigo. A senhora quer ele só para a senhora." "Cala a boca!" Dolores gritou, e pela primeira vez Zefinha viu lágrimas nos olhos da sogra. "Você não sabe de nada, nada. Não sabe o que é perder um filho. Mas Ricardo não morreu, dona Dolores. Ele só casou. É a mesma coisa. É a mesma coisa, sim." E foi aí que Dolores desabou. Começou a chorar igual criança. Um choro desesperado que vinha lá do fundo da alma. Minha Rosa. Minha Rosa era tudo para mim. Ela era minha alegria, minha luz. E quando ela morreu, o mundo acabou para mim. Zefinha ficou sem saber o que fazer. Pela primeira vez via a sogra como uma mulher quebrada, não como um monstro. E quando o pai do Ricardo morreu também, só sobrou ele, só ele. E agora você quer me tirar ele também. "Dona Dolores, eu não quero tirar Ricardo da senhora." "Quer sim, todas as mulheres querem. Querem pegar nossos filhos e levar embora de nós." Dolores se sentou numa cadeira e continuou chorando, mas agora com raiva misturada na tristeza. "Você acha que eu não vejo? Acha que eu não percebo que você está tentando mudar, tentando ficar bonita para ele se apaixonar de novo?" Zefinha sentiu um arrepio. Dolores tinha descoberto o plano. "E sabe o que eu vou fazer? Vou contar para ele que você anda se encontrando com aquela Francisca.
Vou contar que vocês ficam fofocando sobre nossa família. A comadre Francisca só tá me ajudando. Ajudando a quê? A virar ele contra mim? A fazer ele achar que eu sou a vilã da história? Dolores se levantou e chegou bem perto de Zefinha, os olhos vermelhos de tanto chorar, mas faiscando de raiva. Escuta bem o que eu vou te dizer, menina. Por mais que você se esforce, por mais que você emagreça, por mais que você tente ser diferente, meu filho nunca vai te amar como amava antes, porque ele já acordou, já viu que tipo de mulher você é. Cada palavra era uma punhalada no coração de Zefinha. Você é fraca, é medrosa, é sem classe, e nada do que você fizer vai mudar isso. A senhora não tem o direito. Eu tenho todo o direito. Eu sou a mãe dele, eu que criei ele, eu que sei o que é melhor para ele. Dolores foi até a pia, lavou o rosto e se virou para Zefinha com um sorriso cruel. E sabe o que mais? Quando o Ricardo chegar hoje do trabalho, eu vou contar para ele que você me desrespeitou, que gritou comigo, que foi malcriada. Vamos ver de que lado ele fica. O mundo de Zefinha desabou naquele momento, porque ela sabia, no fundo do coração, que Ricardo ia acreditar na mãe, como sempre acontecia. Por favor, dona Dolores, por favor nada. Você cavou sua própria cova, agora deita nela. E Dolores saiu da cozinha deixando Zefinha ali, parada, sentindo que todo o progresso que tinha feito na última semana tinha ido por água abaixo. Ela se sentou no chão da cozinha e chorou. Chorou de raiva, de frustração, de sentir que por mais que tentasse, nunca ia conseguir vencer aquela guerra. Quando ouviu o barulho da caminhonete de Ricardo chegando no final da tarde, o coração dela disparou. Dolores não tinha perdido tempo. Já tinha contado tudo para ele do jeito dela, pintando Zefinha como a vilã da história. Ricardo entrou em casa com uma cara fechada que Zefinha não via há tempos. Zefinha, ele disse, a voz dura como pedra. Venha aqui, nós precisamos conversar. E enquanto ela se levantava para encarar mais uma humilhação, só conseguia pensar numa coisa. Será que a comadre Francisca estava certa quando disse que ela era forte o suficiente para aguentar essa luta? Porque naquele momento, ela se sentia mais fraca que passarinho com asa quebrada. Eita, minha gente, agora chegou o momento que vocês estavam esperando. Zefinha foi pro quarto com as pernas bambas, esperando Ricardo entrar atrás dela com aquela cara de poucos amigos. E ele entrou mesmo, fechou a porta devagar e ficou ali parado, olhando para ela como se ela fosse uma estranha. Senta aí, ele disse apontando para a cama. A voz dele estava diferente, mais fria que geada de julho. Zefinha se sentou na beirada da cama, as mãos tremendo, o coração batendo descompassado. Sabia que Dolores tinha contado a versão dela da história e sabia também que não ia ser nada bonito o que viria por aí. Minha mãe me contou o que aconteceu hoje, Ricardo começou, andando de um lado para o outro no quarto pequeno. Disse que você foi malcriada com ela, que gritou, que desrespeitou ela na própria casa. Ricardo, deixe eu explicar. Explicar o que, Zefinha? Ele parou de andar e olhou para ela com uma frieza que cortava mais que faca amolada. Explicar como você pode maltratar uma mulher de 60 anos que só quer o melhor para a família. Mas não foi assim. Não foi como? Você não gritou com ela? Não disse que ela era possessiva comigo? Zefinha baixou a cabeça. Tecnicamente ela tinha dito aquilo mesmo, mas o contexto era bem diferente. Eu disse, mas foi porque nada. Não tem porquê que justifique você desrespeitar minha mãe. A voz de Ricardo subiu de tom, e Zefinha viu que ele estava mais nervoso do que tinha visto em muito tempo. Você sabe o que minha mãe passou na vida? Sabe o sofrimento que ela teve? E você vem com essa história de que ela é possessiva? Ricardo, por favor, me escuta. Eu escutei demais. Escutei demais suas desculpas, suas promessas de que ia mudar, suas lágrimas. E o resultado é esse. Você maltratar a única pessoa que ainda te aceita nesta casa. Cada palavra de Ricardo era como um murro no estômago de Zefinha. Ela tentou falar, mas ele não deixou. E sabe o que mais? Minha mãe me contou que você anda se juntando com aquela Francisca que fica falando mal da nossa família pelos cantos. Isso não é verdade. A comadre Francisca só está me ajudando. Ajudando a quê? A virar você contra nós? A botar ideias na sua cabeça? A me ajudar a ser uma pessoa melhor. Melhor? Ricardo deu uma risada amarga. Zefinha, olha para você. Olha no espelho e me diz se você vê uma pessoa melhor. Ela olhou.
e o que viu foi uma mulher inchada de chorar, com o cabelo despenteado, a roupa amarrotada, os olhos vermelhos. Uma mulher destroçada. Quando eu casei com você, Ricardo continuou, a voz agora mais baixa, mas ainda cheia de crueldade, eu pensei que você ia se esforçar para ser a esposa que eu merecia, mas você só piorou. Engordou, ficou relaxada e agora, ainda por cima, fica desrespeitando minha mãe. Ricardo, pelo amor de Deus, me dá uma chance de explicar. Chance? Quantas chances você quer? Há mais de 1 ano eu te dou chances. E o que você faz? Come que nem uma condenada, não cuida da casa direito, não consegue nem engravidar. A última frase foi a gota d'água. Zefinha sentiu como se uma facada tivesse atravessado seu peito. Você acha que é fácil para mim ter uma esposa que não consegue me dar um filho? Acha que é fácil ter que mentir para os meus amigos quando perguntam por que a gente não tem criança ainda? Eu tenho tentado? Ou comido tanto que nem seu corpo funciona direito? Nesse momento, Zefinha sentiu alguma coisa morrer dentro dela. Não era só o amor de Ricardo que tinha morrido. Era a esperança. Era a ilusão de que um dia aquele casamento podia dar certo. Sabe o que eu acho? Ricardo disse, se sentando na beirada da cama longe dela. Acho que a gente se casou por engano. Eu me deixei levar pelo que senti no começo, mas agora vejo que éramos incompatíveis desde o início. O que você está querendo dizer? Tô querendo dizer que talvez seja melhor a gente parar por aqui. O mundo parou. O coração de Zefinha parou. Até o tempo parou. Você tá falando de separação? Tô falando que não dá mais para continuar assim. Você não é feliz aqui. Eu não sou feliz com você. Minha mãe não aguenta mais essa situação. Mas, Ricardo, eu amo você. Eu posso mudar, eu posso... Não pode, Zefinha, pessoas não mudam. Você é assim mesmo, e eu me enganei achando que podia ser diferente. Zefinha caiu de joelhos no chão de terra batida do quarto, e pela primeira vez em toda a discussão, Ricardo pareceu ficar incomodado com o que viu. Por favor, ela implorou, as lágrimas caindo que nem chuva de verão. Por favor, não faz isso comigo. Eu não tenho para onde ir. Não tenho ninguém no mundo além de você. Você pode voltar para a fazenda do seu padrasto. Ele não me quer lá. Disse que mulher casada é problema do marido. Ricardo suspirou fundo, passou as mãos pelo rosto e ficou ali, olhando para Zefinha de joelhos no chão. Então você que se vire. Arruma um trabalho, aluga um quartinho na cidade, sei lá. Com que dinheiro? Eu nunca trabalhei fora, nunca estudei direito. Isso é problema seu, Zefinha. Você é adulta, tem que se responsabilizar pela própria vida. Naquele momento, alguma coisa se rompeu definitivamente dentro de Zefinha. Não era só o coração, não. Era a alma. Era tudo o que ela acreditava sobre amor, sobre família, sobre ter um lugar no mundo. Quando? Ela perguntou, a voz saindo fraca como sussurro. Quando o quê? Quando você quer que eu vá embora? Ricardo olhou para ela e por um segundo ela achou que tinha visto um brilho de arrependimento nos olhos dele. Mas foi só um segundo. Até o final da semana você arruma suas coisas. 5 dias? É tempo suficiente. Ricardo se levantou e foi em direção à porta. Parou com a mão na maçaneta e disse sem olhar para trás. E Zefinha, não conta para ninguém que eu pedi a separação. Fala que foi você que quis ir embora. É melhor para todo mundo. Quando a porta se fechou, Zefinha ficou ali no chão, de joelhos, sentindo que o mundo tinha acabado para ela. Literalmente acabado. Não tinha marido, não tinha casa, não tinha família, não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. Se jogou na cama e chorou até não ter mais lágrima no corpo. Chorou pela mulher que tinha sido, pela que pensou que podia se tornar, pelos sonhos que tinham morrido naquela tarde. Quando o sol se pôs e a casa ficou quieta, ela se levantou cambaleando, foi até a janelinha e olhou para o céu estrelado. Meu Deus, ela sussurrou. Se o Senhor tem algum plano para minha vida, agora é a hora de mostrar, porque eu não aguento mais. E foi ali, naquele momento de desespero total, que alguma coisa começou a se mexer dentro dela. Não era esperança, não era coragem, era alguma coisa mais primitiva, mais forte. Era instinto de sobrevivência. E pela primeira vez em muito tempo, Zefinha não chorou até dormir. Ficou ali acordada, planejando, porque tinha descoberto uma coisa sobre si mesma que não sabia que existia. Ela não ia morrer por causa daquilo. Ia viver. Ia mostrar para todo mundo quem Zefinha realmente era quando tirassem ela do canto. Agora prestem atenção no que vou contar,
porque foi nessa madrugada que Zefinha descobriu uma força que nem ela mesma sabia que tinha. Enquanto Ricardo dormia na sala e Dolores roncava no quarto dela, nossa heroína ficou ali deitada na cama, olhando para o teto rachado, com uma determinação crescendo dentro do peito, como fogo pequeno que vai virando fogueira. Às 5 da manhã, quando o galo do vizinho cantou, ela se levantou silenciosa, vestiu a roupa de sempre e saiu de casa sem fazer barulho. Mas dessa vez não foi só para caminhar com a comadre Francisca. Dessa vez foi para tomar uma decisão que ia mudar tudo. Encontrou Francisca na esquina como sempre, mas quando a amiga olhou para a cara dela, logo percebeu que alguma coisa tinha acontecido. Menina, que cara é essa? Parece que você viu assombração. Comadre Francisca, Zefinha disse, a voz firme como nunca tinha estado antes. Ricardo pediu separação. Quer que eu saia de casa até o final da semana. Francisca parou de andar no meio da rua, pegou o braço de Zefinha e a puxou para debaixo de uma árvore. Conta tudo, disse ela. Tudo mesmo. E Zefinha contou. Contou da briga com Dolores, da conversa com Ricardo, das palavras cruéis que ele tinha dito, da humilhação de ficar de joelhos implorando para não ser abandonada. Francisca ouvia em silêncio, mas Zefinha via a raiva crescendo nos olhos da amiga. Esse homem perdeu totalmente o juízo, Francisca disse quando ela terminou. E você, menina? O que está pensando em fazer? Não sei. Não tenho para onde ir, não tenho dinheiro. Para com isso. Para de falar que não tem, que não sabe, que não pode. Você é uma mulher forte, Zefinha. É hora de mostrar isso. Mas como, comadre? Eu não tenho nada. Francisca pegou as duas mãos de Zefinha e olhou bem fundo nos olhos dela. Escuta bem o que eu vou te dizer. Você tem tudo o que precisa aqui dentro, disse, batendo no peito de Zefinha. Tem força, tem determinação, tem fibra. O que você não tem é autoestima. Mas isso a gente constrói. Mas e se eu não conseguir? E se eu tentar e fracassar? E se você conseguir? E se você mostrar para esse homem cego o que ele está perdendo? E se você provar para si mesma que vale muito mais do que ele faz você acreditar? Alguma coisa no tom de voz de Francisca mexeu com Zefinha. Era como se a amiga tivesse acendido uma luzinha dentro dela. O que eu faço, comadre? Primeiro, você não vai embora dessa casa como uma derrotada. Você vai sair de cabeça erguida, no seu tempo, do seu jeito. E como? Você vai se transformar numa mulher nova. Vai emagrecer, vai se cuidar, vai trabalhar, vai estudar. Vai mostrar para eles que você não precisa deles para ser feliz. Mas onde eu vou morar? Na minha casa. Tenho um quartinho nos fundos que não uso para nada. Você fica lá até se organizar. Zefinha sentiu os olhos se encherem de lágrima, mas dessa vez não era de tristeza. Era de gratidão. Comadre, eu não posso aceitar. Pode sim, e vai aceitar. Mulher tem que ajudar mulher. E trabalho? Quem vai me dar trabalho assim do jeito que eu tô? Deixa isso comigo. Tenho uma prima que tem uma lanchonete no centro. Tá precisando de alguém para ajudar. Não paga muito, mas é um começo. Naquele momento, Zefinha sentiu alguma coisa que não sentia há meses. Esperança. Mas uma esperança diferente da anterior. Dessa vez, não dependia de ninguém além dela mesma. Quando eu começo? Hoje mesmo. Mas primeiro, você vai voltar para casa e vai fingir que nada aconteceu. Vai tratar eles normalmente, vai fazer suas coisas, mas por dentro vai se preparando. Me preparando como? Mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Porque quando você sair daquela casa, vai ser uma mulher nova. Uma mulher que eles nunca mais vão reconhecer. Voltaram para casa conversando sobre o plano. Francisca ia arrumar o trabalho, ia preparar o quartinho, ia ajudar com tudo o que fosse preciso. E Zefinha ia começar imediatamente a se transformar. Quando chegou em casa, encontrou Ricardo tomando café na cozinha. Ele olhou para ela como se esperasse encontrar uma mulher devastada, chorando, implorando mais uma chance. Mas o que viu foi uma mulher serena, que o cumprimentou normalmente e foi tomar banho sem drama nenhum. Bom dia, Ricardo, ela disse, passando por ele como se nada tivesse acontecido. Ele ficou meio desconcertado. Esperava lágrimas, súplicas, desespero, mas Zefinha parecia diferente. Durante o dia, ela fez todas as tarefas da casa normalmente. Limpou, cozinhou, lavou roupa. Mas comeu pouco, bebeu muita água e toda vez que Dolores tentava provocar ela, respondia educadamente e mudava de assunto. Você tá estranha hoje.
Dolores disse no almoço. Aconteceu alguma coisa? Nada demais, dona Dolores. Só tô pensando na vida. Pensando em quê? Em como as coisas podem mudar de uma hora para outra. Ricardo e Dolores trocaram um olhar. Havia alguma coisa diferente na Zefinha, mas não conseguiam identificar o quê. Nos dias que se seguiram, a transformação foi se acelerando. Toda manhã Zefinha caminhava com Francisca. Comia cada vez menos e melhor. Bebia água como se fosse remédio. À tarde, ia até a lanchonete da prima de Francisca aprender o serviço. Era um trabalho simples, atender clientes, servir café, fazer sanduíches, mas para Zefinha era como se fosse a coisa mais importante do mundo. Pela primeira vez na vida, ia ganhar seu próprio dinheiro. Você tem jeito pra coisa, disse Dona Cleide, a dona da lanchonete. É educada, trabalhadeira. Se quiser ficar, o trabalho é seu. Quero sim, Dona Cleide. Preciso muito. Em casa, Zefinha ia ficando cada vez mais quieta, mais misteriosa. Não chorava mais, não implorava mais, não se humilhava mais. Fazia suas coisas e pronto. E quanto mais ela mudava, mais Ricardo ficava incomodado. Parecia que ele esperava que ela lutasse mais pelo casamento, que se desesperasse mais com a separação. Você nem parece que está triste com o que está acontecendo, ele disse numa dessas noites. E o que você esperava? Que eu ficasse me arrastando pelos seus pés? Não, mas é estranho. Estranho é você achar que eu ia ficar pro resto da vida mendigando carinho. Ricardo ficou calado. Alguma coisa naquele tom de voz novo da Zefinha o deixava desconfortável. No quinto dia, quando ele esperava que ela fizesse as malas para ir embora, Zefinha acordou, tomou café normalmente e anunciou. Hoje é meu último dia aqui. Não é mesmo? Ricardo gaguejou. Só quero deixar uma coisa clara. Eu não tô saindo porque você mandou. Tô saindo porque escolhi sair. Como assim? Tô saindo porque descobri que mereço coisa melhor na vida. Mereço ser amada de verdade, respeitada, valorizada. E isso eu nunca vou ter aqui. Dolores, que estava escutando da sala, veio para a cozinha. Aleluia! Finalmente essa mulher teve juízo. Mas quando olhou para Zefinha, alguma coisa na postura dela, no brilho dos olhos, no jeito de falar, fez Dolores sentir um arrepio. E outra coisa, Zefinha continuou, olhando direto para os olhos de Ricardo. Um dia você vai se lembrar de mim. Vai se lembrar da mulher que você teve e jogou fora. E vai se arrepender. Arrepender de quê? De ter perdido a única pessoa que te amou de verdade nessa vida. E com essas palavras, Zefinha foi para o quarto arrumar suas poucas coisas. Quando saiu pela porta da casa de Taipa pela última vez, carregando uma malinha velha com seus pertences, ela não olhou para trás nem uma vez. Mas Ricardo ficou ali parado na porta, vendo ela sumir na curva da rua, com uma sensação estranha no peito. Como se tivesse acabado de perder alguma coisa muito importante, mas ainda não soubesse bem o que. Agora vocês vão ver como Deus escreve certo por linhas tortas. Passou-se um ano inteiro desde que Zefinha saiu daquela casa de Taipa. Um ano que parecia ter sido 10, de tanta coisa que aconteceu na vida dela. O quartinho nos fundos da casa da comadre Francisca tinha virado um verdadeiro santuário de transformação. Era pequeno, com uma cama singela, um guarda-roupa velho e um espelhinho na parede. Mas era dela, era seu cantinho, onde ninguém podia humilhar ela ou fazer ela se sentir menos que nada. E como ela tinha mudado, meu Deus do céu. 60 quilos mais magra, vocês ouviram bem. 60 quilos que tinham ido embora junto com toda aquela tristeza que ela carregava. O rosto tinha afinado, revelando uns olhos verdes que pareciam esmeraldas brilhando. O cabelo, que antes ela nem cuidava, agora estava sempre arrumadinho, cortado num comprimento que valorizava o pescoço elegante que ninguém sabia que ela tinha. Menina, você tá irreconhecível, dizia Dona Cleide toda manhã quando Zefinha chegava na lanchonete. Parece outra pessoa, e era mesmo outra pessoa. A Zefinha que chorava no canto, que aceitava a humilhação calada, que comia para esquecer as mágoas, tinha ficado para trás. No lugar dela, tinha nascido uma mulher forte, determinada, que acordava todo dia às 5 da manhã para caminhar, trabalhava das 7 às 5 na lanchonete e ainda estudava à noite num cursinho que a comadre Francisca tinha arranjado para ela. Educação é o que ninguém tira da gente, Francisca sempre dizia. Você precisa aprender a ler e escrever direito, fazer conta, entender das coisas. E Zefinha aprendia que nem esponja absorve água.
Tudo que a professora ensinava, ela decorava. Matemática, português, história, geografia. Parecia que tinha uma sede danada de conhecimento que tinha ficado guardada durante todos aqueles anos. Mas não era só por fora que ela tinha mudado, não. Por dentro, também era uma mulher nova. Não aceitava mais desaforo de ninguém. Não abaixava mais a cabeça para ninguém. Não pedia desculpa por existir. Na lanchonete, virou a funcionária preferida dos clientes. Educada, prestativa, sempre com um sorriso no rosto, mas firme quando precisava ser. Quando algum homem tentava passar a mão, ela botava no lugar na mesma hora. Quando algum cliente queria causar confusão, ela resolvia com jeitinho, mas sem se deixar pisar. Essa menina tem futuro, Dona Cleide comentava com as amigas. Tem cabeça para negócio, tem jeito com gente. Se ela quiser, um dia ainda vai ter a própria lanchonete. E Zefinha ouvia, guardava cada palavra de incentivo no coração, como se fossem sementes que ia plantar no futuro. Mas nem tudo era flores na vida dela, não. Tinha dias que a saudade apertava, que a solidão pesava, que ela se perguntava se tinha feito a coisa certa. Tinha noites que acordava chorando, sonhando com os tempos bons com Ricardo, quando eles ainda se amavam de verdade. É normal sentir isso. A comadre Francisca dizia quando Zefinha chegava na cozinha de olhos vermelhos. Você viveu com esse homem, amou ele de verdade. Não é como apagar um risco de giz do quadro. Às vezes eu penso se ele não tá com saudade também. Pode até estar, mas saudade não constrói casamento, menina. Respeito é que constrói. Amor de verdade é que constrói. Eram nessas horas que Zefinha se ajoelhava no quartinho e orava. Não sabia palavras bonitas, não conhecia versículos de cor, mas falava com Deus como quem fala com um amigo de verdade. Senhor, eu sei que o Senhor tem um plano para minha vida. Eu não entendo direito qual é, mas eu confio. Me dá força para continuar, me mostra o caminho certo. E parecia que Deus ouvia mesmo, porque a cada dia ela se sentia mais forte, mais segura de si. O pessoal da cidade começou a reparar na mudança dela. Na feira, na padaria, na farmácia, todo mundo comentava como Zefinha estava diferente. Eita, que mulher bonita! Ela ouvia quando passava na rua. Aquela não é a mulher que era casada com o Ricardo? É sim, mas olha como ela tá. Parece que rejuvenesceu 10 anos. E essas conversas chegavam aos ouvidos de quem vocês já imaginam, né? Ricardo tinha tentado seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Mas não conseguia. Toda noite, quando chegava em casa e via a mesa posta só para ele e a mãe, sentia um vazio estranho. A casa parecia vazia demais, silenciosa demais. Dolores, por sua vez, tinha conseguido o que queria. O filho só para ela. Mas parecia que a vitória tinha gosto amargo. Ricardo estava mais fechado, mais sisudo, não conversava mais como antes. Meu filho, você não tá bem, ela dizia. Desde que aquela mulher foi embora, você ficou diferente. Tô bem, mãe. É só o trabalho que tá puxado. Mas não era verdade. Ricardo não estava bem coisa nenhuma. Tinha uma inquietação dentro dele que não conseguia explicar. Era como se tivesse perdido alguma coisa importante, mas só agora tivesse percebido. E quando começaram a chegar os comentários sobre como Zefinha estava bonita, como tinha emagrecido, como parecia outra pessoa, ele ficou ainda mais inquieto. Você viu a Zefinha esses dias? Perguntou o compadre José numa tarde. Eita, mulher, tá de dar inveja em qualquer nova. Não vi. Ricardo mentiu. Na verdade, já tinha passado várias vezes na lanchonete só para ver se conseguia dar uma espiada nela, mas nunca teve coragem de entrar. Rapaz, você perdeu uma mulher e tanto. Aquela menina tá um primor. Emagreceu, se arrumou, tá trabalhando, estudando, virou outra pessoa. Cada palavra do compadre José era como um alfinete espetando no peito de Ricardo. E sabe o que mais? Tem um bocado de rapaz dando em cima dela. Outro dia vi o filho do seu Antônio conversando com ela na porta da lanchonete. E ela toda sorridente, toda educada. Que bom pra ela, Ricardo disse, tentando parecer indiferente. Mas por dentro estava fervendo. A ideia de outro homem olhando para Zefinha, conversando com ela, talvez até tentando conquistar ela, mexia com um ciúme que ele não sabia que ainda sentia. Foi numa terça-feira de tarde que o destino armou o encontro que todo mundo estava esperando. Ricardo estava saindo do banco quando viu uma mulher de costas na frente da loja de tecidos. Cabelo comprido e bem cuidado, cintura fina,
usando um vestido azul que destacava o corpo elegante. Quando a mulher se virou, o mundo parou para Ricardo. Era Zefinha, mas uma Zefinha que ele nunca tinha visto na vida. Os olhos verdes brilhando, o rosto fino e delicado, um sorriso no rosto que irradiava segurança e felicidade. Por um momento, eles ficaram ali parados, se olhando no meio da rua, como se fossem duas pessoas que se conheciam de muito tempo, mas não se lembravam onde. "Oi, Ricardo", ela disse, a voz firme e serena. "Oi, Zefinha", ele conseguiu responder, a voz saindo estrangulada. "Como você tá?" "Bem, bem. E você?" "Muito bem, graças a Deus." Ele olhava para ela sem conseguir acreditar. Era a mesma mulher que tinha saído da casa dele no canto da cozinha, que se escondia atrás da própria gordura. Você tá diferente", ele disse sem jeito. "Estou mesmo. A vida ensinou que a gente pode se transformar quando quer de verdade. Ouvi dizer que você tá trabalhando." "Tô sim, na lanchonete da Dona Cleide. E estudando também." "Estudando?" "É, terminando os estudos que nunca tive chance de terminar. A gente nunca para de aprender, né?" Ricardo ficou sem saber o que dizer. A mulher que estava na frente dele era completamente diferente da que ele conhecia. Mais bonita, mais segura, mais inteira. "Bom, eu tenho que ir", ela disse olhando o relógio. "Não posso me atrasar para o trabalho." Claro. Tchau, Ricardo. Cuida bem da Dona Dolores." E ela foi embora, caminhando com uma elegância que ele não lembrava dela ter. Deixou para trás um perfume suave e um homem completamente desconcertado. Ricardo ficou ali parado no meio da rua, vendo ela sumir na esquina, com uma sensação que não conseguia definir. Era admiração? Era arrependimento? Era saudade? Pela primeira vez em um ano, ele se perguntou se não tinha cometido o maior erro da vida dele. Agora chegou a hora de contar para vocês o final dessa história que tocou o coração de tanta gente. Depois daquele encontro na rua, Ricardo não conseguiu mais ter paz. Passava os dias pensando na Zefinha nova que tinha visto, nos olhos dela que brilhavam diferente, no jeito seguro que ela falava. De noite, deitado na cama que antes dividia com ela, ficava olhando para o teto e se perguntando como tinha sido cego, a ponto de não enxergar o tesouro que tinha em casa. Lembrava do jeitinho carinhoso que ela cuidava dele quando estava doente, da comida gostosa que fazia, do modo como os olhos dela se iluminavam quando ele chegava do trabalho. "Meu Deus!" ele sussurrava sozinho no quarto. "O que foi que eu fiz?" Dolores percebia que o filho estava diferente, mais calado, mais tristonho. Tentava puxar conversa, fazer as comidas que ele mais gostava, mas nada parecia animar Ricardo. "Meu filho, você anda muito esquisito. Tá acontecendo alguma coisa?" "Não, mãe, tô bem." Mas bem ele não estava. Estava se consumindo por dentro, roído por um arrependimento que crescia a cada dia. Começou a perguntar sobre Zefinha para os conhecidos, sempre disfarçando a curiosidade. "Como é que tá a Zefinha mesmo? Ouvi dizer que ela mudou muito." "Mudou? Rapaz, aquela mulher virou outra pessoa. Tá trabalhando na lanchonete da Dona Cleide, estudando à noite, e olha que bonita ela ficou. Parece até artista de televisão." Cada informação era como uma facada no peito de Ricardo. E quando soube que Zefinha tinha recebido uma proposta para trabalhar numa empresa grande da capital, quase enlouqueceu. "Como assim proposta?" "É, rapaz, parece que um empresário daqui da região ficou sabendo do jeito dela de trabalhar, da dedicação, e ofereceu um emprego muito bom lá na cidade grande, gerente de uma loja ou coisa assim." Ricardo sentiu o mundo desabar. A ideia de Zefinha indo embora da cidade, de nunca mais vê-la, de ela refazer a vida longe dali, mexeu com um desespero que ele não sabia que podia sentir. Foi numa sexta-feira de tarde que ele tomou coragem de fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Saiu do trabalho mais cedo, passou em casa para tomar banho, se arrumou e foi direto para a lanchonete da Dona Cleide. Quando entrou no estabelecimento, viu Zefinha atendendo uma mesa de clientes, sorrindo, conversando educadamente. Ela estava usando um uniforme simples, mas nela parecia roupa de festa. O cabelo preso num coque, uma maquiagem leve que realçava os olhos verdes e aquele jeito elegante de se mover. Ele se sentou numa mesa do canto e esperou ela vir atendê-lo. Quando Zefinha se aproximou com o bloquinho na mão, parou seca ao ver quem era. "Ricardo, o que você está fazendo aqui?" Vim tomar um café e conversar com você."
Ela hesitou por um momento. Olhou em volta para ver se alguém estava reparando e sussurrou: Não posso conversar agora. Tô trabalhando. Então quando? Zefinha, eu preciso falar com você. Para quê? Porque eu descobri que cometi o maior erro da minha vida. Os olhos dela se encheram de lágrima por um segundo, mas ela se controlou rapidinho. Que café você quer? Zefinha, me escuta. Que café você quer? Ela repetiu firme. Um pingado. Ele respondeu desanimado. Ela trouxe o café, pôs na mesa e ia sair quando ele segurou no braço dela de leve. Por favor, me dá uma chance de falar. Ricardo, você teve um ano inteiro para falar. Agora é tarde. Nunca é tarde quando se ama de verdade. Amar? Ela se sentou na cadeira da frente dele, o rosto sério. Você me humilhou, me jogou fora como se eu fosse lixo. Isso é amor? Eu era um idiota, um homem cego que não sabia o que tinha. E agora sabe? Por que mudou de ideia? Porque eu emagreci? Porque eu tô bonita? A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Era exatamente isso mesmo, e ele se sentiu envergonhado de admitir. Não é só isso. É sim, Ricardo. Você só me quer de volta porque eu mudei por fora. Mas e se eu fosse a mesma de antes? Você me quereria? Ele ficou calado porque sabia que a resposta era não. É isso que eu pensei, ela disse se levantando. Você não me amava, Ricardo. Você amava a ideia de mim. E quando eu não correspondi à sua expectativa, você me descartou. Zefinha, por favor, nada. Eu sofri muito por sua causa. Chorei até não ter mais lágrima. Me humilhei, implorei, me rastejei. E você pisou em cima de mim sem dó. As palavras dela eram verdade e doíam como sal na ferida. Mas eu mudei também. Mudou? Ou só tá com medo de me perder de vez? Nesse momento, Dona Cleide se aproximou da mesa. Zefinha, tem problema aí? Não, Dona Cleide. Só um conhecido que já estava saindo. Ricardo entendeu o recado. Pagou o café e saiu da lanchonete com o coração partido. Mas não desistiu. Nos dias seguintes, começou a passar na lanchonete todo dia, sempre na mesma hora, sempre pedindo a mesma coisa. Não para incomodar Zefinha, mas só para vê-la, para estar perto dela. E ela, por mais que tentasse se fazer de forte, sentia o coração apertar toda vez que via ele ali, sentado no cantinho, olhando para ela com aqueles olhos cheios de arrependimento. Foi numa dessas tardes que aconteceu o que ninguém esperava. Dolores entrou na lanchonete. O silêncio foi total. Todos os clientes pararam de conversar. Dona Cleide parou de mexer o café e Zefinha ficou imóvel segurando a bandeja. Zefinha, Dolores disse a voz baixa e humilde. Posso falar com você? Dona Dolores, eu tô trabalhando. Por favor, é importante. Zefinha olhou para Dona Cleide, que fez sinal para ela atender a sogra. As duas se sentaram numa mesa afastada e Dolores começou a falar com a voz embargada. Menina, eu vim pedir perdão. Zefinha quase caiu da cadeira. Dolores pedindo perdão? Não era possível. Como? Você ouviu certo. Eu vim pedir perdão pelo mal que fiz para você, pela crueldade, pelas humilhações, por ter destruído seu casamento. Dona Dolores, me deixa falar, menina. Eu preciso botar isso para fora antes que eu morra. Os olhos de Dolores estavam cheios de lágrima, e pela primeira vez Zefinha viu nela não a sogra cruel, mas uma mulher quebrada pela dor. Quando minha filha Rosa morreu, eu morri junto com ela. E quando meu marido se foi, eu enterrei o resto do meu coração. Só sobrou o Ricardo. Ele virou minha razão de viver, meu ar de respirar. Eu entendo. Não, você não entende. Você não sabe o que é o medo de ficar sozinha no mundo. O medo de perder a única pessoa que sobrou. Por isso eu fiz aquelas maldades com você. Por medo. Dolores começou a chorar. Um choro de quem guardou dor por muito tempo. Mas eu destruí meu próprio filho. Ele não é mais feliz, não sorri mais, não conversa mais. Tá virando uma sombra do que era, e eu sei que é culpa minha. Dona Dolores, ele te ama, menina. Ama mesmo do fundo do coração, e eu destruí esse amor por causa do meu egoísmo. Zefinha estava chorando também agora. Não de raiva, mas de compaixão por aquela mulher que tinha sofrido tanto. Você pode me perdoar? Dolores perguntou. Não tô pedindo para você voltar para ele. Sei que não mereço. Só quero que você perdoe uma velha maluca que causou tanto mal. Naquele momento, Zefinha lembrou das palavras que tinha ouvido no culto. Perdoai assim como fomos perdoados. E sentiu no coração que era hora de liberar aquele peso. Eu te perdoo, Dona Dolores, de todo o coração.
As duas mulheres se abraçaram ali na lanchonete, chorando, curando feridas que pareciam incuráveis. E se você quiser dar uma chance para o meu filho, Dolores sussurrou, eu prometo que dessa vez vai ser diferente. Eu vou embora da casa. Vou morar com minha irmã. Vocês merecem ser felizes. Quando Ricardo soube do encontro entre as duas, quase não acreditou. A mãe tinha pedido perdão? Tinha oferecido para sair de casa? Mãe, a senhora não precisa... Preciso sim, meu filho. Você tem direito de ser feliz. E aquela menina é uma bênção na sua vida. Eu que era velha maluca demais para enxergar. 3 meses depois, numa manhã de domingo ensolarada, Zefinha estava arrumando o quarto quando bateram na porta. Era Ricardo, segurando um buquê de flores do campo. Zefinha, eu vim fazer um pedido. Que pedido? Casa comigo de novo. Não porque você tá bonita, não porque você mudou. Casa comigo porque eu finalmente aprendi a te amar do jeito que você merece. Ricardo, eu sei que não mereço. Sei que te machuquei demais. Mas se você me der uma chance, eu prometo que dessa vez vai ser diferente. Vamos construir nossa vida juntos, como iguais, como parceiros de verdade. Zefinha olhou para aquele homem que já tinha sido seu marido, que tinha sido sua dor, que agora estava ali humilde, pedindo uma segunda chance. E sua mãe? Já se mudou para a casa da tia. Disse que quer nos ver felizes. E se eu engordar de novo? Eu vou te amar do mesmo jeito. E se eu não conseguir ter filhos? A gente adota ou fica só nós dois mesmo. O importante é estarmos juntos. Zefinha fechou os olhos, orou em silêncio pedindo sabedoria, e quando abriu, viu nos olhos de Ricardo um amor verdadeiro que nunca tinha visto antes. Tá bem, ela disse. Vamos tentar de novo. O casamento foi na igreja, com toda a cidade presente. Zefinha estava radiante num vestido branco simples e Ricardo não conseguia parar de sorrir. 2 anos depois, eles tinham construído um pequeno império no agronegócio. Ela cuidava da parte administrativa com a competência que tinha aprendido no trabalho e nos estudos. Ele cuidava da produção. Juntos, eram imbatíveis. E quando Dolores visitava eles nos domingos, via o neto que tinha adotado brincando no quintal e dizia para quem quisesse ouvir, aquela ali é a melhor nora do mundo, foi Deus que mandou ela para nossa família. E assim termina a história de Zefinha, a mulher que descobriu que o amor verdadeiro não é aquele que aceita qualquer coisa, mas aquele que nos faz crescer e ser a melhor versão de nós mesmos. Você já se sentiu desvalorizada como a Zefinha? Já passou por momentos em que parecia que não havia saída? A história dela nos ensina que nunca é tarde para recomeçar, para se transformar, para encontrar nossa própria força. Que parte da sua vida precisa de uma transformação? O que você está esperando para começar a se valorizar? Lembre-se, você merece ser amada, respeitada e feliz. Não aceite menos que isso. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma história emocionante. E agora clique no vídeo que está aparecendo na tela. A órfã rejeitada que adotou seus próprios pais inverteu completamente os papéis para continuar assistindo histórias que vão mexer com sua alma.